Márcia Gatiana, começando um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão, trazer aqui a coletiva do Humberto Louser após desse empate diante da equipe do Motoclube no estádio Repelé e debaixo de muitas vaias. A equipe Gatiana não jogou muito bem, precisa mudar muitas coisas aí na equipe Gatiana e a diretoria sabe que precisa de contratações, já que o elenco ontem mostrou a deficiência na parte defensiva e o Motoclube que praticamente 7 jogos sem vencer e conseguiu empate aqui no Repelé, um jogo muito esperado, uma vitória do CRB e não veio. E o CRB se prejudica na tabela de classificação, praticamente ali com 3 pontos, né? E vamos ver o que falou aí Humberto Louser após desse empate no Repelé, beleza? Tamo junto. Boa noite a todos. Mais um jogo que a gente é superior, a gente lamenta o resultado, terrível para nós. Mais uma vez, no erros nossos, a gente ofertou para o adversário. Se analisar os nossos gols, são gols construídos, gols bem elaborados, com movimentação, com ideia. Foi assim o jogo inteiro. Primeiro tempo com um volume absurdo, ofensivo. Entramos várias vezes no terço final do adversário, pela direita, pelo centro, pela esquerda. Erramos muito nesse penúltimo passe para deixar um companheiro em condição melhor de finalizar, para aumentar o nosso número de finalizações, que foram 19. Então nós precisamos ter um capricho maior nesse terço final. A equipe tem tido volume, tem tido boas movimentações, tem sido superior aos seus adversários, mas uma vez nós esbarramos nos nossos erros, né? Nós acabamos ofertando 2 gols para o adversário, então isso dói muito, machuca muito, porque hoje uma vitória aqui nos colocaria no G4. Então olhar para frente, a equipe tem evoluído, mas a expectativa hoje era para que a gente pudesse fazer o que nós fizemos, mas com resultado de vitória, né? Então, infelizmente, ofertamos aí a possibilidade de empate para o adversário, então isso dói, e agora já virar a página, que sábado já tem o primeiro jogo da semifinal. Nós precisamos corrigir esses aspectos, porque nós falamos na entrevista anterior que nessa fase final são jogos de detalhes. Então hoje o detalhe fez com que a gente sofresse esses 2 gols e sair daqui com o empate. A torcida na bronca, você tira um meia, coloca o Vinícius Barato, um atacante, mas é ele que resolve, é ele que vira o jogo, né? Mas aí um descuido, tua equipe empata, mas não tira o trabalho que você faz e que você conhece o teu grupo, né? Sim, a ideia também de colocar o Varão no lugar do Natan. O Natan já estava com desgaste, o Varão, o jogo pedia esse jogo de infiltração, haja visto que o Varão teve 3, 4 situações junto com o Matheus e o próprio Barato, quando o GG estava jogando ali. Como eu falei, acabou a gente não tendo uma precisão ali no penúltimo passe, um preenchimento de área um pouco melhor. Então esses pequenos detalhes a gente vai ajustando, a gente tem trabalhado. Importante que a gente tem conseguido entrar no terço final do adversário, tanto pelo lado direito, pelo centro, pela esquerda, um volume muito grande. E agora é caprichar nesse penúltimo passo, melhorar as nossas finalizações. Mais uma vez a gente faz mais de 15 finalizações num jogo. Então mostra que a gente tem tido um volume e uma produtividade ofensiva muito interessante. E é aquilo que eu falei, a gente precisa agora, como equipe, concentrar melhor nesses momentos capitais e não ofertar ao adversário aquilo que a gente tinha ofertado, que tem nos custado muito caro. Foi assim lá no Piauí. A gente com uma vantagem, muito volume ofensivo, criamos várias possibilidades, acabamos sofrendo um gol numa bola parada. Hoje, a gente com a bola no nosso domínio, ofertamos para o adversário. Então isso dói, machuca, mas é o processo, tem que passar por isso. Não gostaríamos, mas vamos olhar para frente e, como eu falei, ajustar, se fortalecer como equipe, blindar ainda mais esse elenco para que no sábado a gente possa fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo, que é vencer e levar uma vantagem para o jogo de volta lá contra o Penedense. Boa noite, Humberto. O CRB realmente cria muito e acredito que nem seja o maior problema a questão ofensiva. Nos últimos jogos, mais precisamente o que você citou da Copa do Nordeste do Piauí hoje, o adversário chega poucas vezes, mas consegue chegar com perigo. Você acredita que isso está atrelado à questão da forma defensiva, de jogar com 2 ou 3 volantes ali, que tem mais dificuldade na marcação e mais facilidade na saída, ou é mais erros individuais mesmo? Olha, um pouco de cada coisa. Como eu falei, a gente continua nesse processo de melhoria. A gente nunca vai aqui individualizar um erro, então a gente sempre vai internamente resolver esses assuntos. Então, que é aquela velha história, a velha máxima do futebol: ganhou, ganha todos, perdeu, perde todos. Isso é um ecossistema. Hoje a gente falhou como equipe, claro que esse nível de concentração precisa ser melhorado para
minimizar essas questões, né? Então, se você fizer um recorte dos gols sofridos nossos, são gols evitáveis. Isso mostra que a gente está evoluindo, está tendo um equilíbrio e em momentos capitais, desculpa, nós estamos tendo esse deslize e tem nos custado caro. Então, vocês viram, vocês têm acompanhado como a gente vem sofrendo esses gols, mas como eu falei, internamente a gente vai corrigir, vai continuar trabalhando. Vocês nunca verão eu vir aqui direcionar para A, B ou C, até porque eu sou o líder dessa equipe, então a gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente precisa amadurecer como equipe e não ofertar, porque daqui para frente são jogos decisivos. Então, se você tiver um volume que tivemos hoje, se a gente não caprichar mais um pouco nesse terço final, para a gente poder aumentar nosso poder de finalização, que já está sendo bom, e defensivamente, aí eu não somente atribuo a defesa, mas todo esse ecossistema defensivo, a gente não está mais atento a esses pequenos detalhes, a gente vai acabar sofrendo e vai escapar vitórias das nossas mãos, conquistas das nossas mãos. Então hoje, como eu falei, era um jogo que nos colocaria dentro do G4 e nós demos essa possibilidade de empate para o adversário. Então por isso que dói muito e agora é corrigir, como foi lá no Altos também, é corrigir e não temos mais margem para ficar errando. Então já amadurecemos, já estamos aí num caminho já avançado, nós precisamos corrigir o quanto antes esses aspectos para que a gente possa melhorar e ter um equilíbrio como equipe, tanto para atacar como para defender. Humberto, boa noite. A vitória não veio, mas na minha visão nem tudo é terra arrasada, principalmente no detalhe que o Marcelo Rocha trouxe, o Vinícius Barata. Eu queria perguntar para você o seguinte: o Barata no passado ele atuou em uma única partida fora de casa contra a Chapecoense e passou na mão de 3 treinadores. O que é que o Humberto Louser viu de diferente no Barata para ele ser um cara recorrente no time do CRB, ganhar oportunidades como titular e agora retribuindo essas oportunidades que você dá a ele com esse gol, que foi importante sim para uma soma de 1 ponto para a equipe do CRB aqui no estádio Repelé? O Barata ele vem evoluindo como seus companheiros, então é um jovem, um atleta que é predisposto a crescer, a evoluir, então a gente tem trabalhado bastante com ele, conversado, tem ofertado essa minutagem em detrimento daquilo que ele vem apresentando para nós desde a pré-temporada, então por isso que ele está ganhando esses minutos dentro de campo e ele tem correspondido à nossa expectativa, aquilo que ele tem gerado no dia a dia, a expectativa que a gente tem em cima dele também. É um atleta que tem potencial para crescimento, então tem cada rodada, cada jogo ele tem jogado mais solto, tem buscado esse protagonismo. Hoje conseguiu fazer um belo gol, um movimento de infiltração, algo que é treinado, então ele se colocou naquela condição de fazer o gol, então tem conseguido tanto jogar na amplitude para esse enfrentamento, também jogar no entre linhas para buscar, para atacar de dentro para fora, e esse jogo de infiltração principalmente do lado oposto, né, preenchimento de área, para que ele possa aumentar o índice de finalizações e consequentemente o número de gols, né? Então isso que a gente tem cobrado a ele. Ele tem correspondido, tem buscado essas informações também e mais do que isso, tem colocado em prática nas sessões de treinamento. Então fruto do trabalho dele, assim como os outros atletas também têm crescido. Então a expectativa é que a gente melhore como conjunto, outros atletas chegando para agregar qualidade e valor e a essa equipe para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Como eu falei, dói muito hoje porque a gente teve superioridade de novo contra o nosso adversário e deixamos escapar 2 pontos lá contra o Altos, 2 hoje aqui dentro de casa. Pontos esses que farão falta lá na frente, né? Então a gente precisa aproveitar melhor essas oportunidades, esse volume ofensivo que a gente está tendo e não ofertar ao adversário essas possibilidades que a gente está ofertando. Tem nos machucado muito, o adversário foi feliz hoje em 2 arremates e situações que a bola de novo estava no nosso domínio, nosso poderio e acabamos ofertando a eles essa possibilidade e os adversários não têm nos perdoado, como o Ives acabou comentando, eles têm chego pouco, mas quando eles estão chegando, eles estão sendo letal. Então a gente precisa corrigir isso o quanto antes, porque daqui para frente a gente não pode errar, principalmente no campeonato estadual. Humberto, você novamente hoje escalou de primeira os seus 2 jogadores pensantes no meio campo, o Danielzinho e o GG. É a sua ideia para a temporada ou foi circunstancial? Como é que você pensa essa situação de Danielzinho e GG, alternância entre os dois, ou sempre avaliando a partida e vendo o que se encaixa melhor para a equipe do CRB nos confrontos que vêm por aí? Circunstancial, ideia de jogo, a gente
No estudo que nós fizemos com o adversário, a gente previa que eles viriam com 3 zagueiros de origem, fazendo uma linha de 5, um 5-4-1 ali, às vezes variando um 5-2-3, dependendo do salto. Já visto que ele colocou um atleta de 9 com maior mobilidade, 2 extremos ali com velocidade para apostar nessa transição. Então a gente precisava, no jogo de hoje, atletas que jogassem também no entre linhas deles, provocando esse desencaixe do sistema defensivo deles. Já visto que a gente teve esse volume, então a nossa estratégia, a nossa ideia inicial, colocando esses 2 atletas que têm essa capacidade de construção, de criação, ao mesmo tempo de preenchimento diário, com poderio de definição também alto, já visto que surtiu efeito. Como eu falei, nós tivemos muito melhor do que o nosso adversário no primeiro tempo.